observar bem, que a professora convive com todos. Cada pai e cada mãe conhece o caráter de cada um dos seus filhos. Esse pode ajudar mais, esse é mais necessitado, esse tem mais débito nessa parte. Então, é começar a análise do caráter dos filhos e procurar orientá-los com amor preventivamente. Não é isso, não? E não remediando. E não remediando. Agora, e não falando assim, eu conheço meu filho, ele não fez isso. Quando fala assim pra mim, eu calo a boca, porque não adianta eu falar mesmo. Pode falar. Eu fico pensando assim, eu não faço distinção de droga lícita ou ilícita. Porque pra mim isso é coisa de polícia, de quem vai lidar com a droga. Porque a droga, ela tem uma alteração do nosso sistema nervoso central. Então a gente que é educador, tem que pensar no sentido não da qual droga é, mas de que função ela tem na vida daquela pessoa. A droga é funcional, ela exerce, ela ocupa um espaço na vida da pessoa, independente se é adolescente ou não, ela tem uma funcionalidade. Né? Então, por exemplo, essa atitude desse pai que você contou, eu acho extremamente assim, violenta, sabe? Assim, eu acho que a disputa foi radical e veio uma disputa, onde a substância teve um valor muito grande, porque a questão ficou entre entrar a droga ou não entrar a droga. E pelo que eu entendi, seria uma droga ilícita. Aí já começa o primeiro erro, porque então se fosse o álcool ou o cigarro, que são drogas lícitas, seria mais aceitável? Não, eles lá não tinham esse vínculo. Estou te dando esse exemplo. Lá não tinha vínculo com álcool, não. Quando o filho chegou, já chegou com a maconha. Droga aí ilícita. O pai chegou e falou, não aceito droga. Aí começa por aí. Sim. Primeira coisa para lidar com as drogas, a gente não pode ter preconceito com relação ao tipo de substância, se a gente quer ter um diálogo, né? Segunda coisa é entender que ela tem uma função. Porque, por exemplo, se eu tenho uma adolescente, você está trabalhando com adulto, que ele estuda, que ele trabalha, que ele dá uma palestra, que ele assiste uma palestra, que ele tem uma vida tomada de atividades, a droga ela pode entrar, mas minimamente, pode ser até maconha, uma droga ilícita. A gente faz uso racional de maconha no final de semana e tem uma vida normal igual de todos nós aqui, né? Falo todos nós porque eu não uso droga nenhuma atualmente, né? Já usei vinho, né? Já experimentei maconha, sabe? Isso não deixou com que eu fosse uma pessoa que fosse me desenvolvendo na escola, no trabalho, na família, tivesse um lugar social. Então eu vejo que a primeira coisa é você conversar com a pessoa. O lugar que a droga está tendo na vida dela, ela está estudando, ela está dando o nível de escolaridade dela, ela está trabalhando, existe um diálogo familiar, ou é um faz de conta, ou é uma coisa mais de radicalismo, como ela falou aqui, sabe? Tem que ser uma coisa assim, mais de profundidade. Sabe? Mas sem preconceito também. Você vê que cada lar vai tomar a decisão. Essa esposa que veio conversar comigo pensa como ela. O pai ligado à razão não aceita e pronto. Não existe esse diálogo. E será que não teria assim, um meio termo? Porque esse pai, nesse momento, se esse filho tivesse um bom discernimento, uma boa instrução, uma religião que ele tivesse firme nessa religião, eu acredito que ele não iria para o mundo das drogas. Então, a partir do momento que ele foi, não estou discordando, mas estou te falando assim, a gente fica na corda bamba, né? E a partir do momento que ele foi, ele já não está com discernimento, assim, não está tendo a responsabilidade nem com a própria vida. Normalmente essas opiniões... Essa distância não vai piorar? Ele vai dali do viaduto para mais longe dessa família? Sim, é o risco que ele está correndo. Mas essa colocação é a colocação das mulheres. A maioria dos homens não coloca nada. A maioria dos homens é a razão. Colocou a razão ali, está discutido. Aí para a mãe, ou seja, para as mulheres, colocou o meu filho para fora de casa. Primeiro que o filho não é dela, é de Deus. Mas vamos discutir isso depois. Mas ela acha que é dela. Colocou o meu filho para fora de casa. O homem, ele chegou e falou assim, não, eu falei para ele escolher. Ele vai ter que escolher. O que ele vai escolher? A droga, porque tudo ele sabe. Doutrina espírita tem, fundamentação religiosa tem, nunca teve envolvimento com álcool dentro de casa, nada. Mas aí o filho chegou envolvido com o grupo da universidade, chegou com a questão da maconha. Não é, meu filho? Então você vai ter que parar de estudar se você sair de casa. Você vai ter que parar de estudar. Porque eu não vou pagar a sua universidade. Agora, você quer ficar aqui em casa? Tem universidade, tem a formação, tem educação, tem a casa, tem tudo. Ah, mas eu não vou conseguir ficar sem a maconha, não. Eu pago o tratamento. Ah, mas você está me botando para fora de casa. Aí uma mãe pensa, meu marido colocou meu filho para fora de casa. Só mães, tá? Eu nunca vi um homem, aí tu fala homem, sexo masculino, dono do pênis. Vira a palestra da manhã, né? O homem, dono do pênis.
Então, o homem chegar e falar assim, não, realmente nesse momento eu botei o meu filho para fora de casa. O homem chega e fala assim, não, eu propus tudo que eu posso oferecer para o meu filho. Inclusive, olha quando ele veio conversar comigo, Emerson, eu falei com ele, se ele quisesse se tratar, eu vendo a casa. Olha bem, olha o nível que chegou da postura desse homem. Eu vendo a casa, ainda que a gente comece tudo do zero, para ele se cuidar. E ele falou, você está me botando para fora de casa. Então, tá tudo bem. É porque ele não quer ser tratado, né? Quem tá nessa situação... Aí entra o meio termo. Esse meio termo é o que o André Luiz fez no capítulo 4 do livro Nosso Lar. É o que o Espírito Camilo coloca. A gente vai dando um jeitinho, mas quem sabe só assim, só 2 maconhas, uma de manhã, uma de noite. Não é isso, não. Mas isso é muito complicado. Por exemplo, só quem teve um filho, um parente na família, que entende que, na verdade, quando o viciado fica na casa, a família inteira fica presa. E o viciado, em função daquele viciado. É a coisa mais difícil que tem. O que a Lívia está colocando, nós vivemos como família. Porque o meu pai foi alcoólatra, morreu em decorrência do vício. E eu tive um irmão que morreu, tá com quantos anos? 6 anos mais ou menos, que foi vítima do álcool. Nós, irmãos, propusemos o tratamento. Eu fui a responsável de levar ele para ser internado. Internamos. Na hora de internar, ele queria fugir. Aí eu falei para ele, meu filho, se você desistir agora dessa internação para esse tratamento, eu desisto de você. Ele aceitou, porque eu sou a irmã mais velha, ele me respeitava e tudo. Aí pusemos ele no tratamento, fez o tratamento direitinho, 9 meses e tudo bem, saiu de lá, né? Todo desintoxicado. Tudo bem, aí o meu outro irmão arrumou um emprego para ele trabalhar, voltar para o trabalho, porque ele destruiu a profissão dele, né? Acabou com a fábrica de calçado que ele tinha, tudo com vício, bebeu tudo. E arrumou um emprego, ele foi para o emprego, 3 meses depois, como a gente morava em cidades diferentes, meu irmão me ligou, porque arrumou um emprego. Maria Célia, eu tenho uma coisa para te contar, mas eu tô com dó de você. Eu falei, não, mas fala, o que foi? O Lázaro está bebendo de novo, escondido. Aí, o que aconteceu, Emerson? Começou a faltar no emprego, começou a beber novamente, abandonou o emprego, foi dispensado por abandono de trabalho, voltou para o vício, não teve mais chance de recuperação. Perdeu a mulher, os filhos, tudo. Não tivemos jeito de fazer mais nada. Foi a escolha dele. Foi escolha dele. Foi escolha dele. Não tivemos mais como fazer mais nada. Foi até o fim. Sofreu pancreatite, sofreu tudo que a bebida leva. Morreu em decorrência do vício. Porque quando, por exemplo, o pai, a gente acha o pai muito rígido, mas quando tem a escolha de aceitar o viciado dentro de casa, todo mundo perde a vida, a qualidade de vida ali. Porque o que aconteceu? Lá tivemos pogragem, mamãe e o pai ficou presos dentro de casa em função do meu irmão que usava droga. Então, tivemos pogragem, tudo. Na casa inteira, mamãe, todo mundo. Assim, por causa da violência. Por causa da violência. Pois Não só dele, mas as pessoas que vão lá atrás dele. Então, pois é. Agora, o meu irmão morava sozinho, mas assim, do lado do outro irmão, sabe? A minha mãe numa casa na frente, o meu outro irmão do lado, e ele morava numa casa no meio. Só que a minha mãe desencarnou antes dele, né? E ele desencarnou depois. Mas o outro irmão que morava embaixo também ficava com medo, porque a casa dele era frequentada por todo tipo de pessoas. Você entende? Então vocês estão vendo como que a posição ela é difícil? Cada lar vai... Emerson, mas qual é a receita? Não tem receita. Não tem receita. Se a pessoa não quiser, aí ninguém consegue tirar. Cada um vai fazer o que puder dentro do seu movimento familiar. Vão aparecer as pessoas do lado de fora, cada um com uma ideia, uma alternativa. Mas é quem está lá no dia a dia. Que sabe. Cada um com um palpite diferente. Que sabe. E para amenizar um pouco, nós precisamos agir preventivamente no nosso meio familiar para ver se evita um pouco desses problemas. Porque tudo não tem jeito, porque nós somos ainda espíritos imperfeitos. E nessa hora de transição, nós estamos então com problemas gravíssimos para resolver. A humanidade inteira, no planeta todo, não é só a nossa casa, não é só a nossa cidade, não é só a nossa família, né? A condição planetária no momento é essa. Então, o que pode nos ajudar é a evangelho-terapia. Aí entra o movimento autoeducativo.
Né? Vou pegar um exemplo que minhas filhas, minhas duas mais velhas, chegaram comigo e falaram: seu pai, nós duas estamos precisando de conversar com você. Eu falei assim: o que foi? Ela falou: pai, mas deixa na hora que a mamãe sair, que a gente está querendo te contar uma coisa. Não, vocês querem me contar uma coisa? O que é? Não, pai, agora não. Não, tá. Então depois a gente vê o momento. Aí as minhas duas mais velhas chegaram e falaram assim: pai, as meninas estão usando droga. Quando as minhas filhas falam as meninas, são duas amigas que são gêmeas e que convivem conosco lá. A nossa família é a família desse amigo também. Ele tem 3 filhas, eu também tenho 3 filhas, mas as duas gêmeas, né, de 19 anos na época, 2 anos atrás, 19 anos, elas estão usando droga. Eu falei assim: meninas, perguntei às minhas filhas, como que vocês sabem? O pai, eu vi na rede social. Você viu na rede social? Vi. E aquele dia que nós fomos na casa dela, eu senti o cheiro de maconha. Uma das minhas filhas falou: eu senti o cheiro de maconha quando estava descendo. E quando ela fez um curso no Corpo de Bombeiros, que eles apresentam a droga para os jovens lá, para eles conhecerem. Falou: eu senti. Eu falei: tá certo, filho. E por que sua mãe não pode saber? O pai, você conhece a mamãe. Ela vai ligar para a mãe delas e já vai começar a fazer outro movimento. Eu falei assim: tá. E por que eu posso saber? Não sei, pai, mas você sabendo, você vai tomar uma providência. Nós não sabemos o que, mas você vai fazer alguma coisa. Eu falei: tá certo. Então, estou pensando aqui o que a gente vai fazer. Hoje é quinta-feira. Vocês vão convidar as meninas para dormir aqui de sábado para domingo. Elas vão dormir aqui. Pai, mas se elas não quiserem, elas vão querer. Vocês vão ter que usar um instrumento de persuasão. Trazem as duas aqui para casa. No momento que a gente estiver na varanda lanchando, uma de vocês duas pega a sua mãe e leva lá para dentro de casa, vai conversar outro assunto com ela. Eu pego as meninas do canto e eu chamo a atenção delas. Pai, mas vai dar certo? Vai dar certo. Chamaram as meninas foram para lá. Foram dormir lá, lancharam. Terminaram o lanche, uma das minhas filhas pegou a minha esposa: ô mãe, dá uma chegadinha que eu queria conversar com a senhora. Chamou, eu falei com as duas assim: meninas, isso aqui está tudo programado. Vou falar com vocês uma coisa. Quem chamou para vocês virem para lanchar aqui fui eu, e eu falei para as minhas filhas insistirem com vocês. Nós vamos ter uma conversa aberta enquanto a minha esposa está lá dentro. O que foi, tia? O que foi que vocês estão usando droga? Eu sei que por enquanto vocês estão com a maconha e eu estou preocupado. Então eu quero saber que providência que a gente vai tomar. Elas falam: tia, é claro que isso não está acontecendo. Eu não estou perguntando para vocês, eu estou afirmando para vocês estão usando. Aí elas já olharam para minha filha. E não preciso olhar para minha filha, que não foi ela que me contou. Se vocês querem saber a verdade, estou com essa informação há mais de um mês, que aquele dia que nós fomos lá na sua casa, quando você desceu a escada do 2º andar, você desceu cheirando maconha. Então, eu já senti o cheiro ali. Só que eu não tomei providência ainda, então está na hora de tomar providência. Ah, mas até a minha mãe sabe tal, que os meus amigos usam. Eu falei: não estou falando de seus amigos, estou falando de vocês duas. Que providência a gente vai tomar? O que você sugere? Não, mas a gente vai parar. Não mintam para mim. Não quero saber dessa conversa. Nós temos que pensar a coisa mais objetiva. Ô tio, então o que você sugere? Eu sugiro que a gente comece a fazer terapia. Vou marcar um psiquiatra que trabalha com dependência química. Vou levar vocês duas lá e nós vamos começar a tomar medicação. Mas e meu pai e minha mãe? Eu vou tomar providência. Quando eles ficarem sabendo, a gente já está no caminho. Aí eles não podem saber. Não, eles não vão saber. Nós vamos tomar essa providência juntos. Deixa as coisas caminharem. Então vocês vão, que eu estou sugerindo. E eu vou começar a fazer esse movimento. Essa semana eu vou marcar. Essa semana. Liguei para um colega, liguei para outro, não sei o que e tal. Daí 3, 4 dias, a mãe delas liga para minha casa. Liga para minha casa para conversar com a minha esposa, porque a mãe descobriu que as meninas estavam usando droga. Como? Uma delas deixou a tela aberta no computador. Quando ela entrou, a mãe entrou e viu o diálogo dela com as amigas falando da droga, onde que elas vão pegar, na faculdade, não sei o que, Na hora que a mãe chamou as duas para chamar a atenção, para cobrar delas: mãe, não precisa te falar. O tio Enzo chamou a gente para poder ir para lá nesse final de semana, porque ele já tinha descoberto e ele chamou a nossa atenção e ele falou que vai tomar uma providência. Aí a mãe esfriou os ânimos, porque a gente já sabia. Então, quando a gente fala de droga, nós não estamos falando da droga só dentro da nossa casa. Qual é a nossa função? Eu sei que o meu sobrinho está usando, eu vou chamar o meu sobrinho. Eu sei que meu genro está usando, eu vou chamar meu genro. Eu sei que a Nora está usando, eu vou chamar, eu vou conversar, eu vou esclarecer, vou colocar tudo claro. Por que a gente vai colocar? Porque essa é a nossa função, gente. Nós vamos ter medo. Ah, e se eles não gostarem? E se achar ruim? Nós temos que parar com isso.
A gente tem que parar com isso. Tá claro? A gente fica cheio de melindres, a gente não conversa, na hora que a coisa vira um caos, nós não sabemos mais o que fazer. Um exemplo que eu podia ter citado hoje de manhã. Quando a minha filha estava namorando, o rapaz passou no vestibular lá em Goiânia. E ela aqui, a família foi para lá, a família sentou lá em casa para conversar. Aí os pais vieram despedir, veio o pai, a mãe, o namorado e a irmã mais velha, na época 24 anos. E aí eu falei assim, olha, aí sentei com a minha família também e reuni com eles. Falei, gente, olha, vocês estão namorando, eu sugeri a minha filha, já que você vai estudar lá em Goiás, meu filho, ela vai ficar em Belo Horizonte, que ela passou aqui e você passou lá, eu sugeri a ela que terminasse o namoro. A minha ideia seria essa. Ela não concordou, o que você acha? Não, você acha que é isso, sogrão? Não, terminar não. Eu falei, pois é, a minha primeira opção é essa. A segunda, vocês trabalhem para poder manter o custo de vocês. Eu não vou pagar nem ida, nem vinda, nem pousada. Eu não vou pagar. Então vocês trabalhem. Cuidem da vida de vocês e tal. Inclusive, falei com a sogra da minha filha. Eu não quero que a minha filha, quando for para lá, durma na sua casa, mas eu não tenho como impedir. Não tenho como impedir. Para mim, ela vai para um hotel com uma pousada, com os custos dela. Aí essa sogra, a mãe do namorado, falou assim, não, Enzo, mas você está preocupada se vai acontecer alguma coisa. Minha sogra, vamos conversar aberto. Minha sogra não, sogra dela. Vamos conversar aberto. Eu não estou preocupado se vai acontecer alguma coisa. A senhora está querendo dizer se os dois vão começar a ter relação sexual? Não, aqui, se eles quiserem ter relação sexual, o problema é deles, não é meu, não. Então eu já falei isso para minha filha, que o problema é dela. Inclusive, se houver uma gravidez, o problema é mais dela do que do seu filho. Porque pelo que eu conheço de vocês e do seu filho, ele não vai assumir isso, não. Então, se acontecer uma gravidez, é ela quem vai assumir. E ela vai assumir sozinha, porque eu tenho um abrigo a 5 quarteirões aqui embaixo, estou com quase 30 brigados ali que são especiais. Hoje nós temos 20. Estou com quase 30 lá que são especiais. Eu não vou dar atenção à neta e à filha que estiver grávida. Ela vai ter que se cuidar e minha esposa vai se virar com isso aí. E eu não vou assumir isso. Então, se eles quiserem assumir vida sexual, é problema deles. Eu não estou preocupado com isso. Eu não quero que ela vá dormir na sua casa. Eu falo, mas então qual é o impedimento? O impedimento é porque quando o seu filho vier para Belo Horizonte, ele não vai dormir na minha. Então eu quero deixar claro para a senhora, porque senão fica parecendo que se ela for dormir lá, o seu filho vai dormir aqui. Isso não tem combinado. Combinado é feito para aquelas crianças de 6, 7, 8 anos. Eu não faço esse combinado. Se ela dormir lá, é um problema dela. Quando ele vier aqui, ele vai para o hotel, vai para a pousada. Eu vou falar com a senhora uma coisa. Tenho uma esposa e 3 filhas. E aí que o seu marido também saiba, tenho uma esposa e 3 filhas. São 4 mulheres na minha casa. Quem canta de galo aqui é só eu, embora eu seja cruzeirense. Tá certo? Então, só eu que vou cantar. Eu não quero genro dormindo aqui, namorado, primo. Não quero, não. É só a gente aqui, e aqui eu quero que as minhas filhas namorem para sair de casa, e não namorado para entrar. Eu não quero. Então que fique claro para a gente não ter problema daqui a 3 meses, 6 meses e tal. Eles dois continuaram namorando mais 1 ano e meio, deu tudo certo, não tiveram problema nenhum. Ou seja, se a gente coloca as coisas claras, não tem problema, gente. Mas a gente fica cheio de... será que eu falo? E se ficar ferido? E se ficar ofendido? Eu estou colocando, não estou agredindo ninguém. Se a pessoa entendeu como agressão, o problema é meu que falei ou a pessoa que fez a escuta? A pessoa. E aí o espírito do irmão José coloca isso. Não é o outro que nos agride, é a gente que se permite ficar agredido com as nossas dificuldades no campo moral. Não é o outro que me agride. O outro colocou para mim, eu não concordo com isso, é um direito dele. Aí eu vou me sentir agredido por quê? Se é algo que eu já trabalhei, não tenho que me sentir. A mesma coisa em relação à droga, senta, coloca, deixa claro e tal. Mas e se ele quiser? A escolha é dele. Nós não temos que ficar no meio do caminho ali, vou dando um jeitinho aqui e tal. Nós não temos que fazer isso. Tá claro? Mas é o meu filho. Aí eu falei que isso é postura de mulher. Khalil Gibran, no livro O Profeta, no texto Os Filhos. Antônio Carlos, você fica quieto aí que você está me esperando para ir embora, tá cedo, tá? Vocês viram a cara dele? Ele já chegou na porta, ele veio dali me olhando, como quem diz, anda logo. Deixa ele quieto lá. Deixa ele quieto lá. Então, vou pegar uma cadeira para ele. Olha só. No livro O Profeta, Khalil Gibran coloca para nós um texto, chama-se Os Filhos. Difícil entender a profundidade do texto, mas o início dele eu vou passar para vocês. Vossos filhos não são vossos filhos.
São filhos e filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não de vós. E embora vivam convosco, não vos pertencem. Olha isso. Vossos filhos não são vossos filhos. São filhos e filhas da ânsia da vida por si mesma, filhos da intimidade afetiva, sexual, emocional e espiritual. Filhos e filhas da ânsia da vida por si mesma. Vem através de vós, mães, instrumentos, vem através, mas não de vós, não é um membro. É o meu filho, não é um membro seu, ele é filho de Deus. E embora viva convosco, não te pertence. Ou seja, a gente vai fazer o melhor que a gente puder. Deu certo? Ótimo. Não deu. É uma questão dele com Deus, não é conosco. Tá claro? Então, quando as mães começam a achar, mas é um pedaço, as mães brigam com Deus, que Deus levou o filho. O filho é dele, gente. Se ele resolveu levar primeiro, porque as mães acham que tem que fazer parto 2 vezes, dar a luz aqui, depois desencarna e dar a luz do lado de lá também. A Clarice recebe o filho do lado de lá. E não, muitas vezes ela dá a luz aqui e depois despacha ele aqui mesmo do lado de lá. E ele é que a recebe lá. E isso é natural? É natural. Natural. Nós é quem temos que aprender a lidar com a morte. Nós temos que aprender. Agora, vamos fazer uma reflexão. Existem 2 maneiras de morrer. Lenta ou repentina. 2 maneiras de morrer. Tudo bem? Quem prefere morrer de forma mais lenta, levanta a mão. Lenta. Ok, pode abaixar. Quem prefere morrer de forma repentina, levanta a mão. Repentina é a maioria, mas a maioria ainda nem levantou a mão porque estão achando que vai morrer de jeito nenhum. Eu adoro isso. É difícil morrer desse jeito. Ah, não quero nem de repente, nem rápido. Quer ficar aqui? Não, olha só. Por enquanto. Eu prefiro de forma lenta. Dá tempo de fazer alguma coisa. Não dá tempo de fazer alguma coisa, não dá tempo de dar trabalho. Eu quero adoecer, vou ficar no hospital, tenho que tocar fralda, quero dor de cabeça, fazer tudo isso para todo mundo. Todo mundo, não quero nada de... Agora, quem prefere repentino, antes de vir para a palestra, eu conversei com o Deus Thanatos, que é o Deus da morte. Eu sou muito familiar com ele. E eu falei com ele que hoje, até o final do dia, eu conseguiria vários adeptos para ele. Então, quem quer repetindo, faz favor de sair, que está esperando ali. Porque eu sei que vocês pensaram repentino, mas repentino assim, com 85 anos. Não, mas a morte, ela é o único instituto autoritário e democrático ao mesmo tempo. Autoritário e democrático, não olha a cor, não olha a idade, não olha sexo, não olha a condição social, não olha se é pai de família, se mora sozinho, não interessa. Chegou a vez, vai. Então, os repentinos fazem favor de sair. Você vê que no fundo a gente fala o repentino, mas tem que ser do nosso jeito, na nossa condição, na idade que eu puder. Vou preparar tudo antes para falar agora é repentino. Isso não é repentino, já preparei. Tá claro? Então, quando o Calil de Branco coloca para nós, vossos filhos não são vossos filhos, são filhos e filhas da ânsia da vida por si mesmo. Vem através de vós e não de vós, e embora viva convosco não te pertence, nós estamos todos submetidos à mesma lei, na condição de filhos, de pais, de avós, todos na mesma lei. Então, sujeitemo-nos ao aprendizado que a gente está tendo, para a gente não cair nos desesperos naturais que a maioria das pessoas que desconhecem a doutrina caem. Nós não podemos. Joana de Ângeles, inclusive, coloca assim, principalmente relacionado à morte, dentro desse exemplo. Envolvido com vício ou não, preparemos-nos de quando em vez, mentalizando como que a gente vai reagir diante da morte das pessoas que nos são caras. Não para a gente entrar em convulsões de angústia ou de dor, mas porque nós já temos um certo entendimento para confortar aqueles que não conhecem o que a gente conhece. E sabemos que a morte simplesmente não existe, é apenas uma transição. Então, pensemos como que a gente reagiria e façamos o melhor que a gente puder. E a escolha é deles.
Meninos, olha, eu espero que tenha valido a pena as nossas reflexões. Da próxima vez o Edson, que não está aqui, tá lá, não tem problema não. Da próxima vez ele vai falar com antecedência. Aí fica mais fácil ainda para a gente poder elaborar. Combinado? Nosso tempo acabou, são 1:03. Concordo com o de vocês? Só uma coisa que é, a autora do livro Comunidade Educacional das Trevas. Comunidade Educacional das Trevas, Eliane Mazzarini. Eliane Mazzarini, com Z. Eliane Mazzarini, Comunidade Educacional das Trevas, do Espírito de Vinícius. Bom, como vocês podem ver, esse assunto não se esgota. Ficam aí as referências para a gente pesquisar depois. Combinado? É só um esclarecimento. Desde a prévia, lá em Penápolis, que aqui em Penápolis, nós tivemos você, mas a gente não sabia certeza do seu horário de volta. Aí o Edson não liga, então você faz uma programação. E se o Edson puder, ele vai para o seu departamento. Mas a gente está te querendo há muito tempo. Tá certo. Mas aí, como a gente tinha também. certeza que esses voos estão muito inconstantes, né? Estão mudando muitos horários. Mas a nossa vontade é realmente que tivesse a gente desde o começo. Ainda bem que estamos, tá vendo? Deu Vocês certo. programaram em cima da hora, os espíritos antes, e eu de jeito nenhum. Eu não tô sabendo nada, nem de programação dos espíritos, nem suas. Liguei para aquele nós a dizer assim, ó, vou programar a aula, mas se o Edson puder, ele vai dar aula para nós. Agora, pra gente fechar, vou deixar uma historinha. Um sacerdote foi fazer uma pregação no interior. Foi muito badalada a ida dele no interior. E aí, quando ele chegou para fazer essa pregação, tinha apenas naquele templo um fiel. E aí ele esperou, passaram-se 10 minutos, 20 minutos, meia hora. Ele olhava para o fiel olhava para ele, ninguém falava nada. Quando ele viu que não chegou mais ninguém, o sacerdote falou assim: vou embora. Não chegou mais ninguém, retorno no outro momento para fazer a pregação. O fiel disse para ele assim: olha, moço, eu vou falar com o senhor uma coisa. Eu não entendo nada desse negócio de pregação não, mas eu vou te dizer. Se eu chamar minhas vacas tudo para poder alimentar, porque eu sou um vaqueiro. Se eu chamar minhas vacas tudo para poder alimentar e vier só uma vaquinha, eu acho que é tolice da minha parte se eu pegar toda a comida que eu tiver e levar embora, deixando aquela vaquinha com fome. O sacerdote pareceu entender o recado. Fez uma pregação para aqueles moços de quase 1h30. Pareceu que ele estava ensinando tudo o que ele sabia. Quando ele terminou a pregação, ele perguntou àquele moço se ele tinha gostado. E o moço respondeu para ele: olha, moço, eu vou te dizer, agora você sabe, eu sou um vaqueiro, não entendo nada desse negócio de pregação não, mas se eu chamar minhas vacas tudo para poder alimentar e vier só uma vaquinha, eu acho que é tolice da minha parte se eu der para aquela vaquinha toda a comida que eu tiver. Olha, é tolice da minha parte achar que nós vamos esgotar o tema numa tarde. Que tenha valido as referências, né? Tomara que vocês pesquisem, aprofundem e que a gente cresça com esses estudos que a doutrina tem nos oferecido. Até a volta.